Obrigada por aceitar o convite. Aí é uma honra ter você aqui com a gente, né? Eu estava apresentando, mas aí eu encerrei a live e abri outra, então eu vou apresentar novamente aqui. Então, assim, pessoal, boa noite, muito obrigada aí pela presença de todos. Hoje a nossa live, né, vai ser sobre o tema A Ciência que Encanta a Verdade na Identificação de Pessoas Desaparecidas. Na verdade, essa frase, a papiloscopia, a ciência que encanta a verdade, é do nosso convidado aqui, o César, né? Ele que falou sobre essa frase, eu achei legal e encaixei no nosso tema aí, que é para falar sobre pessoas desaparecidas, né? Então, o César de Carvalho Silva, ele é diretor do Instituto de Dedicação aí, Félix Pacheco, ele é papiloscopista policial. Ele vai contar um pouquinho aí da história dele para vocês, né? Mas só para eu resumir um pouquinho, mas depois ele vai poder falar melhor. Ele tem 31 anos de polícia civil aí no estado do Rio de Janeiro, papiloscopista policial desde 94. Ele trabalhou em diversas áreas da papiloscopia, né? Tanto na identificação civil, quanto na identificação criminal. Tem experiência em necro, em local de crime, inclusive foi chefe, né, César? No setor de perícia papiloscópica aí de local. Possui experiência principalmente na coordenação do serviço aí de busca de pessoas desaparecidas, né, no Instituto de Identificação, que teve grande relevância no Estado. 12 anos na perícia papiloscópica em vivo, né, 10 anos no serviço de identificação de perícia necropapiloscópica na coordenação dos desaparecidos. 3 anos no serviço de perícia papiloscópica em local de crime, ficando 1 ano na chefia. Trabalhou em diversas operações policiais, né, no Rio de Janeiro, trabalhou também em desastre em massa, na tragédia do Morro do Bumbo, em Niterói, em 2010, onde ocorreram 46 mortes, na tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, que foi uma das maiores tragédias aí que nós tivemos, né, na história, né? E é professor do curso de formação também na Academia de Polícia aí do Rio de Janeiro, né? Diretor do Instituto desde 11 de janeiro de 2019, né? E aí, atualmente, vocês têm, né, 250 servidores, sendo 226 papiloscopistas policiais, né, César? Aí eu só fiz um resumo, né, da experiência dele, mas ele que vai poder falar um pouquinho para vocês melhor, né? Aí eu queria que você falasse, César, contasse um pouco da sua história e principalmente como que você escolheu aí sua função, né, ser papiloscopista. Bom, primeiramente agradecer aí a Associação de Papiloscopistas de São Paulo, através de você, Tatiana, uma papiloscopista muito simpática, muito eloquente, e é assim que a gente precisa de profissionais. E eu quero dar meu boa noite a você e a todos os colegas que estão aí na live. E isso é uma novidade para mim, eu não estou acostumado muito a ficar falando sozinho, porque dá a impressão que eu estou falando sozinho, né? Inclusive, eu até fechei a porta aqui do gabinete, eu estou no gabinete do Instituto, para ninguém achar que eu estou, assim, quem sabe, o César está falando sozinho. Eu costumo falar assim em público, mas falar sozinho para mim é uma grande novidade. Mas então, Não, olha, tem 86 pessoas te ouvindo aí. são meus colegas e colegas que são papiloscopistas e também não são papiloscopistas. Tenho amigos aí de Sim. outras áreas que estão prestigiando. Eu agradeço a presença de todos. E eu estou aqui para falar sobre um tema que, na verdade, é exatamente o que um papiloscopista faz, né? Que é a busca de desaparecido. Quando a gente até vai para um local de crime e a gente está buscando um fragmento, na verdade, aquele fragmento é de um desaparecido, né? Porque ele esteve no local do crime e desapareceu, assim, sorrateiramente. Ele foi até lá, cometeu o crime, mas deixou aquele vestígio e a gente está procurando ele, né? Então, o Sim. trabalho do papiloscopista, na verdade, é a busca
de todos esses tipos de desaparecidos, né? O desaparecido do local de crime, aquele desaparecido que usa um documento falso, que tenta burlar a documentação do Estado, que o Estado fornece, ele troca as digitais, ele tenta fazer umas artimanhas capazes de nos enganar, né? E a gente está sempre, o Instituto de Identificação, ele se empenha nesse trabalho específico. E, evidentemente, que a busca de desaparecidos, né, propriamente dita, em relação aos entes queridos, que simplesmente eles, de uma maneira ou de outra, eles acabam desaparecendo, evidentemente que não todos, mas aqueles que desaparecem, né, o Instituto Félix Pacheco está aqui de braços abertos a recebê-los. A minha trajetória na Polícia Civil, você já disse, eu entrei na Polícia Civil por força de concurso público em 1988, né, e ingressei nos quadros da Polícia Civil do Rio de Janeiro em 89. E de lá para cá, eu trabalhei bastante na Polícia Civil. Pô, eu fiquei 5 anos trabalhando em delegacia, em serviços cartorários. Eu era escrevente de polícia e depois o cargo foi transformado para oficial de cartório, né? Fiz também a academia de polícia de escrevente. Na ocasião, em 88, eu tive a oportunidade de fazer dois concursos públicos, né? Para escrevente e para papiloscopista. E aí eu entrei na primeira turma de escrevente. No entanto, para papiloscopista, eu tive que aguardar um pouquinho mais. A gente chama de excedente. Então eu não consegui entrar na primeira turma, até porque a primeira turma eram 34 candidatos, né? E eles receberam, como pode, né, fazer um concurso para 34 candidatos. Eu não consegui entrar nessas vagas. Meu colega Laércio foi o 01, né, trabalha aqui conosco até hoje, e aí, quando eles viram que era poucas vagas, eles reabriram outras, e aí eu acabei entrando numa segunda, terceira chamada. Enfim, e aí, enquanto isso, eu fiquei trabalhando em delegacia e fazendo as atividades cartorárias, né, e auto de prisão em flagrante, trabalhando com carga de inquérito, trabalhando com livro de fianças e depoimentos, autodesqualificação, termos de declaração, enfim, e toda sorte de operações nas comunidades, né? Trabalhei também em comunidades, naquela época, trabalhar em comunidade não é como trabalhar hoje, né? Hoje o risco é gigantesco. Naquela época a gente tinha uma situação diferenciada, mas eu também fiz operações em comunidades, né? Na época o nome nem era comunidade, a gente chamava de favela. Mas, no final, era aquela... Sempre a gente tinha esse trabalho e até hoje existe, né? Aí, em 1994, meu nome saiu no Diário Oficial, né, no BI, Boletim de Informativo da Polícia Civil, e o delegado virou para mim, doutor Newton Vieira, excelente delegado, infelizmente faleceu, mas eu trabalhei com ele há algum tempo na delegacia, um delegado que eu admiro muito e aprendi a admirar. Ele chegou para mim: César, você vai assumir o cargo de papiloscopista? Você faz tudo aqui para mim na delegacia? Eu falei: vou sim, doutor. César, você vai ser um funcionário esquecido na Polícia Civil. Eu olhei para ele, falei: tudo bem, doutor, eu vou aceitar esse desafio. Até porque o salário era um pouco melhor, né? Nós não tínhamos ainda as gratificações que nós temos hoje, mas era um pouquinho melhor. E aí eu fui, ele me liberou para fazer... Me liberou não, né? Me liberou um período do dia para eu fazer mais uma academia de polícia, foram 6 meses de Acadepol. E aí eu vim trabalhar no Instituto Félix Pacheco, em 94, né? Cheguei e fui treinado. E a primeira papiloscopista que me treinou foi a Jordélia, que hoje está aposentada, e ela que me deu os primeiros passos da papiloscopia. E eu trabalhei exatamente na papiloscópica, onde era o terror das sessões. Ninguém queria trabalhar na papiloscópica, porque, como era tudo manual, as pesquisas eram feitas manualmente, né? O arquivo gigante, e a gente tinha que dar o nada consta nas fichas, né? Nas individuais criminais. E isso era
o que ninguém queria fazer. Era pior do que trabalhar com cadáver. Né? Que tinha a papiloscopia tem dois medos, né? Vamos dizer assim. Um era trabalhar com cadáver e a outra era trabalhar na papiloscópica. Papiloscópica, o cara quando entrava naquele arquivo ali, e aí hoje muitos colegas que não... Eu fiquei 13 anos trabalhando com arquivos de papiloscopia, né? Hoje tem colegas que se colocar dentro do arquivo só sai com bússola. Tem que ter uma bússola para sair de lá, igual um labirinto. Mas então... Eu também trabalhei 10 anos na parte do arquivo manual, sei bem como que é. É bem isso mesmo. Vou só explicar mais ou menos o que é o arquivo. Uhum. Né? Então, Sim. quem não conhece, né, as fórmulas datiloscópicas, as FDs, elas estão divididas em mão direita e mão esquerda. Mão direita na parte de cima da ficha da papiloscópica. Eu não tenho uma ficha aqui para mostrar, mas... Vamos lá, a parte de cima, a gente chama de ficha papiloscópica, aquele documento em que a gente vai imprimir as impressões digitais. Olha aqui, ó, achei uma aqui, ó, vermelha. Vê se dá para ver aí, ó, vermelha é para mulher, preta é para homem, né? Então, essa ficha aqui é uma ficha porque ela não está individualizada ainda. A partir do momento que a gente imprime as impressões digitais de uma pessoa aqui, ela passa a se chamar individual datiloscópica. Essas fichas, elas têm as suas fórmulas. Começa a fórmula em AA, tudo 1, e termina em VV, tudo 4. Então, o que é AA e o que é VV, né? Então, um austríaco, né, ele naturalizado argentino, ele percebeu que os dedos, né, tinham os desenhos básicos chamados fundamentais de arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Arco, presilha interna, presilha externa e verticilo. Então, se você formar essas letras, né, ela forma a palavra veia ao contrário. Eu estou falando isso, muita gente já sabe, mas eu estou vendo aqui que tem alguns colegas, algumas pessoas estão aqui que não sabem nem o que a gente está conversando, e para não ficar muito técnico, ninguém ficar boiando na live, vamos logo formalizar isso, formar. Então, nos demais dedos, a gente usa os números, 1, 2, 3, 4. Então, veia 1, 2, 3, 4. Então, quando o arquivo começa em arco na mão direita, arco na mão esquerda, tudo arco na mão direita, tudo arco na mão esquerda. Então é AA, tudo 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aí a próxima fórmula sempre vai andando pelo último dedo da mão esquerda. AA, AA, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. E assim sucessivamente, para vocês terem uma noção do tamanho do arquivo que é isso. Isso é uma progressão geométrica gigante e que dentro dessas fórmulas a gente ainda tem as subclassificações e aí por aí vocês vão imaginando... Sem contar os tipos especiais, exatamente, né? Gancho, anomo, dupla, enfim. E aí a gente ficava trabalhando nessa loucura, porque hoje a gente ainda tem que trabalhar com o sistema vucetício, mas o EIF chegou e a gente começa então a trabalhar com ponta de linha e bifurcação. Bom, aí a gente vai falar sobre isso mais tarde, se der tempo, né? E aí eu fui trabalhando e fui conhecendo os desenhos, né? É muito desenho, muito tipo de desenho. Parece que não, mas são 4 tipos fundamentais, mas esses tipos fundamentais, eles se modificam e cada papiloscopista tem uma visão. Então eu posso ter uma visão de um tipo de desenho fundamental, um outro papiloscopista pode ter outro, e a gente cria a figura da hipótese. Então, essas hipóteses são milhares de hipóteses. Então, uma só pessoa ela pode ter, além das fórmulas básicas, né, das fórmulas fundamentais, ainda pode ter várias outras hipóteses. E isso cria um número bem significativo de pesquisas só para uma pessoa, né? E a gente fazia carteira de identidade, fazíamos carteiras de identidade, até 1997, quando veio o decreto 22.930, que atribuiu ao Detran, né, essa atividade, a competência de arquivo civil. Uma perda para o Rio de Janeiro, na minha opinião, mas a gente
sabe, a partir do momento que isso aconteceu, né, a gente começou a se dedicar exclusivamente à parte de perícia, e hoje o Rio de Janeiro, assim, eu até sou suspeito a dizer, mas nós estamos assim, dentro de um cenário bem importante, de muita relevância para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nós temos casos assim, que nós conseguimos desvendar através da papiloscopia, que eu me orgulho muito de estar fazendo parte da categoria de papiloscopistas policiais desse estado. Então, assim, a minha trajetória nesses anos todos, a partir do momento que o Detran assumiu essa atividade da identificação civil, eu passei, então, a trabalhar de 2004 até 2007 na papiloscópica, e de 2007 eu segui para o SRC, que era o Serviço de Reconhecimento de Cadáver, hoje Serviço de Identificação e Perícias Necropapiloscópicas. Fiquei nesse serviço de 2007 até 2015, final de 2016. 2015, dezembro, eu fui convidado pelo Alexandre Tresse, né? Eu acho que ele está aí, tá, Alexandre? Tá assistindo a gente aí. Eu fui convidado pelo Alexandre Tresse para compor o corpo docente de professores que iriam receber na Academia de Polícia os concursados de 2014. Agora, vamos lá. Concursado 2014. Eu sou de 88. Ficamos de 88 até 2005, porque o concurso posterior foi em 2002. Só que eles só foram chamados em 2005. Então, de 89 até 2005, os papiloscopistas, eu entrei em 94, mas quem estava aqui sofreu isso. Ficou sem apoio de policial nenhum. E depois só veio outra carga de servidores no concurso 2014, que só conseguiram entrar em 2018. E agora uma segunda classe, vamos dizer assim, segunda turma de chamada. Ingressou agora em 2019. Então nós ficamos muito tempo mesmo, assim, meio que estagnados e sem força. Hoje nós estamos com uma força bem significativa, os papiloscopistas novos que entraram, eles estão muito animados, isso me anima também a trabalhar, é uma força-tarefa, é uma força de gente empenhada e que está feliz, isso é que importa, que os colegas estão trabalhando felizes, né? Isso é muito bacana, você trabalhar feliz, né? Com certeza. Olha, e assim, isso daí... Eu vou falando, eu não sei se... Não, tranquilo. E assim, é bem legal o seu relato, porque a gente tem vários remanescentes aí que também aqui em São Paulo que estão aguardando serem chamados, né? E assim, a gente já, pela associação, a gente está protocolando, sabe, para que eles sejam chamados o mais rápido possível, e é complicado. A gente precisa de papiloscopista, né? E não chamam logo esse pessoal. Que, não, só para você ter uma ideia, né? Foram, no último concurso, 389 aprovados, 165 tomaram posse e ainda tem 224 remanescentes para assumir aí. E a gente precisando de pessoas aí, de local, em todo o Instituto de Identificação, né? Então, e o trabalho é enorme. É muito enorme. Muito trabalho, desde a identificação civil, porque embora a gente tenha perdido a identificação civil, a gente ainda faz identificação civil em alguns momentos, que elas acabam se tornando criminais. Assim, são várias buscas que a gente faz. O papiloscopista, ele trabalha em várias vertentes. A identificação hospitalar, por exemplo, várias pessoas estão no hospital, né, e elas carecem de identificação. Acontece um acidente, as pessoas são subtraídas seus bens, entram no hospital, não tem nenhuma identificação, assistente social precisa saber quem é aquela pessoa, recorre ao papiloscopista. O papiloscopista vai até o hospital e descobre que é um desaparecido. Por quê? Familiares estão procurando ele.
familiares. A partir do a gente está fazendo uma identificação civil, tá? Mas, na verdade, é um desaparecido que a gente vai descobrir depois. E se for também um criminoso que foi atropelado, que está com mandado de prisão. Então, o patoloscopista está sempre nos hospitais, em contato direto com os assistentes sociais de vários hospitais do estado inteiro. Então, hoje aqui no Rio de Janeiro, nós temos o IFP com 225 servidores, mas nós temos 19 postos regionais de polícia técnica científica espalhados pelo estado. Então, temos Macaé, Volta Redonda, Resende, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campo Grande, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio, enfim, tem Barra do Piraí, tem Santo Antônio de Pádua, Itaperuna, e aí, esses papiloscopistas, nessas regionalidades, eles acabam o quê? Absorvendo as identificações hospitalares daquela circunscrição. Só que eles não têm o arquivo, porque o arquivo físico está aqui no FP. Então, eles têm que nos enviar a guia, a ficha. Né? Antigamente, eles faziam via malote. Hoje, não. Hoje, a gente consegue, através do e-mail e outros meios, de receber a individual, né? A individual mais rapidamente. E aí, a gente aqui no Instituto, a gente pode fazer a pesquisa. Então, pode ser um desaparecido? Pode. E aí não adianta, porque às vezes a pessoa desaparece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, e vai reaparecer em outro lugar, até em outro estado. Que nem teve um caso aqui em São Paulo, né, que tem uma equipe que chama assim, Serviço de Identificação Móvel, que eles fazem esse trabalho nos hospitais, nas casas de repouso e tal, né? E aí eles foram fazer um trabalho, né, numa casa de repouso e acharam um senhor, conseguiram identificar esse senhor que ele estava 47 anos desaparecido. Olha isso. Né? E aí eles conseguiram fazer o reencontro com a família, sabe? Foi muito emocionante, assim, um trabalho muito bonito. E assim, tem vários casos, né? Eu vou contar alguns casos depois. Aí, continuando aqui na trajetória, nesse período de 2009 a 2016, né, é que eu trabalhei nessas operações. Nós tivemos aí, inclusive, uma operação no Complexo do Alemão, que nós baseávamos os nossos computadores bem ali no início da comunidade, e a operação ia acontecendo e iam trazendo os suspeitos para que nós pudéssemos identificá-los. Né? Muitos deles ali a gente já apresentava à autoridade policial as anotações criminais e os mandados de prisão que ele já possuía. Então, a gente trabalhou nessa operação do Complexo do Alemão, trabalhamos também em vários eventos policiais, que a gente chama de Lapa Presente. Aqui no Rio de Janeiro tem um bairro, né, chamado Lapa, e é um bairro que diversificado, tem músicas, tem shows, e assim, muitas de mundo todo, é um bairro turístico, sabe? Então a gente trabalhou na Lapa Presente vários meses, né? O pessoal sempre tem que ter um papiloscopista para saber se traz aquele indivíduo que é encontrado de uma maneira ou de outra, cometendo algum ato ilícito, e aí a gente tem que saber quem é ele. Também na Operação Verão, Operação Verão e vários eventos de futebol, Rock in Rio, sempre. Eu trabalhei em 4 ou 5 Rock in Rio. E eventos de luta, enfim, é uma gama de coisas que o papiloscopista faz. Aí, a questão do desaparecido, né? Como que veio o desaparecido? O desaparecido chegou para mim, quer dizer, esse serviço específico, chegou para mim nos idos de 2009. Em 2009 eu saí do plantão e fui trabalhar num setor que estava sendo reativado pelo então chefe daquela época, o Reinaldo. Né? E lá existiam duas outras funcionárias. Né? E aquele serviço estava muito acumulado. Em 2009, tinha pouca gente para o trabalho. Então, eu arregacei as mangas
coloquei luva e máscara e comecei a fazer pesquisas e comecei a positivar, muitas positivar, gente. O que é positivar? Positivar é a gente determinar a identidade daquela pessoa em morte. No caso dos desaparecidos, tá? Então, os desaparecidos, gente, a gente tem duas opções, quer dizer, ou três. A gente não encontra ele, né? A gente tem a pesquisa para fazer pesquisa e não consegue encontrar. A gente consegue encontrar, e se a gente encontrar, é que a gente conseguiu positivar uma guia de remoção de cadáver com aquele padrão que a gente tem. Então, a gente tem um padrão. O padrão é um RG 10 milhões, por exemplo. Então, o padrão, naquela fórmula papiloscópica que eu já disse, é um arco. Então, tem um arco lá no polegar direito dele. Então, tem um arco, então aquele arco é o padrão. E tem o questionado. Então, o que acontece? Eu recebo a guia de remoção de cadáver e vou no padrão, ver se aquela guia, se aquela pessoa corresponde ao padrão. Correspondendo ao padrão, sendo idêntico o desenho, aquele arco sendo idêntico no padrão e no questionado, então eu vou positivar aquela guia de remoção, tirando os dados biográficos do sistema e transferindo para a guia de remoção, para aquela individual. Então, eu comecei a positivar muitas guias, né? E, além disso, solucionar casos. Então, a solução de casos é o seguinte: o cara está desaparecido, a pessoa está desaparecida. No entanto, ele não está morto, ele está preso, está num presídio. Não no Rio de Janeiro, mas está em Mato Grosso, como já aconteceu uma vez comigo. Ou então está em Bangu mesmo. Né? Já teve um caso desaparecido que eu fui atender uma família no balcão. Pois não, bom dia. É que meu filho está desaparecido. Ah, sim, eu vou. A senhora está em um registro de ocorrência, que a gente sempre atendeu sem registro, a gente atende sem registro. Mas esse caso eu pedi, ela tinha. Aí ela me apresentou o registro de ocorrência, eu fui no sistema e verifiquei que, isso era uma segunda-feira, e verifiquei que na mesma delegacia que ela fez o registro de ocorrência, no domingo anterior, havia um registro de prisão, auto de prisão em flagrante dessa mesma pessoa. Ou seja, o policial da delegacia, ele desapareceu uma pessoa. Por quê? Se a pessoa chega lá na delegacia e diz assim: eu estou procurando, quero fazer um registro de desaparecimento, e ele tivesse o cuidado de verificar no sistema que a delegacia no dia anterior tinha prendido a pessoa, evitaria delas ter feito o registro de desaparecido. Ou seja, o policial desapareceu aquela pessoa. Entendeu? Isso é engraçado, né? É o fenômeno do desaparecimento que está aparecido. É impressionante. Teve um caso assim, pegando o gancho seu, né? Teve um caso aqui uma vez que teve um registro de desaparecimento de uma pessoa, né? E aí ele... todos os BOs, né, de desaparecimento vai para a identificação dessas pessoas, entram no sistema EIFES, né? Sim. Eles fazem parte do nosso banco de dados. E aí foram fazer o local de crime de um roubo a banco no Santander, num banco, né? E aí encontraram um fragmento de impressora digital. Quando a gente foi inserir no EIFES, bateu com esse desaparecido, né? Então, na verdade, ele estava desaparecido. Estava cometendo crime por aí, né? E aí o Juarez, né, seu colega daí, do Juarez Rio... do Tarrasco? O Juarez está perguntando se você já achou algum desaparecido que não queria aparecer. Já. Isso geralmente é quem, Juarez? Isso aí geralmente acontece naquelas fugas do cigarro, né? O camarada está em casa: amor, vou pedir um cigarro, vou comprar um cigarro ali, e ele desaparece. Isso já achei vários. Aqui também é bem comum, né? Porque nem todo desaparecido quer ser encontrado também, né? Mas então, Tatiana, aí a trajetória, eu em 2015, 2016, fui dar aula na academia de polícia e a gente fez um trabalho muito bacana lá, a equipe, e aí a gente recebeu 96 papiloscopistas, né? No entanto, a gente só foi recebê-los, na verdade,
com exceção de 16 que já possuíam o cargo de oficial de cartório e inspetores de polícia, que estavam, a exemplo do que aconteceu comigo, eles também passaram em 2 concursos, nós recebemos apenas 16. Então, embora a Academia de Polícia tenha sido concluída em 2016, em junho de 2016, eles só entraram, tá, em 2018. Tá? E aí, nós ficamos também com muitos problemas, porque o número de perícias aumentava, o número de cadáveres aumentava. Para você ter uma ideia, nós em 2019, 2018, nós recebemos, em todos os PRPT-6 e mais o ML, 18.500 cadáveres esses por força de morte, alguma morte violenta, ou então serviço de verificação de óbito, que hoje eu acho que a gente já não está mais fazendo, né? O Instituto Médico Legal encerrou, junto com os outros PRPT-6, aquele serviço que a pessoa morre no hospital e eles não querem dar o atestado de óbito, encaminham para o ML então fazer a necrópsia, mas isso aí acho que já está superado. E aí... E é muito serviço, muita morte. Rio de Janeiro muito violento, e a gente trabalhando bastante, identificando cadáveres, muitas pessoas que não tinham as suas identidades. Imigração, a pessoa sai lá da região norte, vem para o sudeste e acaba não fazendo a carteira de identidade no nosso estado. E aí, numa situação violenta de morte, ele é roubado, perde os documentos. Quando a gente vai passar no EIFES, pessoal, é um sistema que a gente chama de SAID, ou então PID de óbito, né? SAID é o sistema automatizado de identificação de impressões digitais. E o PID de óbito, a gente usa a DECA inteira, ou então a gente usa... DECA são os 10 dedos, né? A gente usa 9 ou 8 para a gente poder trazer candidatos do sistema, do banco de dados. Só que acontece que, outrora, esse sistema não existia. Ele passou a chegar aqui nos idos de 2002. Acho que até o Juarez, na direção do Juarez, que muitos sistemas começaram a entrar aqui no Instituto, né? E também, enfim... Tem o Ricardo Servo também recebeu alguns sistemas, se não me falha a memória, é muita coisa, mas é mais ou menos nessa época a gente recebeu alguns sistemas, 2002, eu acho que foi isso. Enfim, e a gente com pouca mão de obra, muito sufoco, a gente se desdobrando para trabalhar e naquela agonia. Aí nós recebemos esses 96 que se diluíram. Por quê? Porque enquanto a gente está esperando, os postos regionais começam a se aposentar, as pessoas começam a entrar de licença e ninguém aguenta. Né? Eu estou com 31 anos de polícia e, cara, eu estou aqui, mas, sabe, eu não sei quanto tempo. Aí, muitos já se aposentaram. Isso vai cansando. Identificar cadáver... Isso acontece em todos os estados, né? Exato. Identificar cadáver não é qualquer serviço. É um serviço desgastante emocionalmente. Eu gosto de trabalhar com cadáver, mas não é todo mundo que se adapta àquela situação ali. E o cadáver não vem bonitinho. Ele vem desfigurado, ele vem mumificado, esqueletizado, saponificado. Ele vem em formatos especiais. E aí... O Tress falou que foi 2003. 2003? Então eu errei mais ou menos. E aí, o que acontece? Isso é muito do coração da pessoa, da alma, do espírito. Né? Então, tem gente que trabalha dentro de necrotério. E necrotério não é bonitinho, igual vocês veem no CSI, não. Não tem necrotério bonitinho aqui. Entendeu? Não existe isso. Os necrotérios são muito difíceis de trabalhar dentro do necrotério. É muito difícil mesmo. Tanto para papiloscopista, quanto para técnico de necrópsia, auxiliar de necrópsia e médico legista. É muito complicado, não é qualquer um que consegue se adaptar a esse ambiente. Imagina no IML sede, em que hoje eu tenho lá 12 papiloscopistas que fazem identificação de cadáver, numa média de 7.000 a 8.000 cadáveres por ano. São 60 cadáveres para cada um por mês.
Absurdo, né? É muito cadáver. E a gente tem que lidar com isso. E a insalubridade? Sabe quanto é a insalubridade? R$ 38, R$ 32,28 para trabalhar com isso. Mas eu não estou aqui para falar disso. Olha só, então, é. Mas é tudo. Mas a gente trabalha com. Tudo Não. influencia, né? E aí tem muita gente que questiona, pô, mas para que patroscopista? Gente, o patroscopista que faz o cartório, os cartórios civis, né? Fazerem a certidão de óbito. Isso, o que é isso? Isso vai mostrar que aquela pessoa existe e que ela tem bens a deixar para os seus sucessores, seus herdeiros. E ainda, E aí tem as né, funções alimentícias. E é isso. E ainda, né, César, uma coisa que eu vi aqui, um comentário da Selma e também do Casado, que é um papo lá do... Selma, beijinho para você. De Alagoas. De Alagoas, né, que eles estão falando sobre a integração entre os estados, sobre desaparecidos. Ainda a gente lida com essas dificuldades, né, porque a integração ainda é difícil, né, e a gente não há... Essa chefe R6 para todos os estados, não tem integração. Sim. Eu quando tenho... Tem que buscar, né? Eu quando tenho... quer ver, eu consegui positivar, eu acho que foi até quando o Tress estava aqui como vice-diretor, mas eu era o chefe do laboratório. A gente teve um evento crime em que eles estavam de máscara, né? Na época, não, mas não era Covid, não, a máscara mesmo. Mas eles estavam sem luvas, né? E falavam constantemente com a vítima. E aí, o que aconteceu? Nós submetemos as impressões, fomos lá, coletamos as impressões digitais desses indivíduos, no entanto, a pesquisa foi negativa. Negativa, gente, é o seguinte, quando a gente coloca um fragmento de impressão digital no sistema, significa ele tem, se a gente conseguiu colocar e o sistema resultou negativo, que ele não trouxe candidato, mas ele é um sistema bom, ele é um sistema de qualidade, capaz de ser submetido em qualquer outro sistema de qualquer estado, até mesmo na Polícia Federal, no eixo da Polícia Federal. Então, o que acontece? Nós submetemos esse fragmento, ele deu um resultado negativo, só que a vítima, ela conversou lá com os policiais e disse, olha, eles tinham um sotaque, eu acho que eles eram de São Paulo, que eles não paravam de falar de uma maneira assim diferente, né? Regionalidade. Nós pegamos um fragmento, mandamos para São Paulo e vocês aí conseguiram positivar para nós. Né? E foi uma quadrilha inteira. A gente já aconteceu isso com uma quadrilha de chineses, que a gente conseguiu também desvendar através já no EIFES da Polícia Federal, entendeu? Então, tudo isso é uma busca de identidade. Pessoal, eu estou falando um pouco rápido, porque eu estou vendo que o tempo pode acabar. Eu queria passar o maior número de informações possíveis. Então, olha só, pouco tempo. Eu só vou, ainda falando da minha trajetória, rapidinho, eu fui, então saí, depois a gente volta desaparecido, tá? Porque eu estou falando desaparecido de uma forma... Vai mesclando. Então, vamos lá. Aí, em 2009, né, eu comecei a trabalhar com desaparecido, fui até 2016. 2016, eu fiquei meio que... assim, sem uma função definida, porque eu estava trabalhando na Cadepol e era todo dia aula na Cadepol, o Tress sabe muito bem disso, e outros colegas, Pedro, tem o Pedro que ajudou bastante, outros colegas. A gente na Cadepol, dando aula para os novos colegas, tentando fazer o melhor, eu fiquei meio que itinerante, mas trabalhava, mas meio que itinerante, não estava para trabalhar e ir na Cadepol o dia inteiro. Resultado, em 2017, eu voltei para o setor de desaparecidos, né? E, na verdade, não. Eu fui direto para o laboratório, fui trabalhar com materiais. Fiquei de 2017, final de 2016 até final de 2017, trabalhando exclusivamente com materiais.
trabalhando com dinidrina, trabalhando com pó fluorescente, trabalhando com violeta gessiana, trabalhando com pó magnético, trabalhando o cianocrilato e só os materiais. E conversando lá com os colegas e tal, e aí o Trece foi e me convidou para ser o chefe do laboratório no final de 2017, eu meio que não queria, ele insistiu, fiquei meio assim, eu chamei os colegas, o que vocês acham? Eu só vou aceitar se vocês me aceitarem como chefe. César, você é um cara muito bacana, nós gostamos de você, não aceita. Eu falei, por que não? Não aceita, vai por mim, você vai ter paz no seu coração, não aceita. Aí mas por que? Não aceita. Olha, é muito difícil ser chefe aqui, você não vai conseguir. Aí eu resolvi aceitar, e aí a gente estava com um número, o Trece sabe muito bem disso, que cada 100 perícias, 10 tinham fragmentos. E aí eu comecei a implementar um sistema de trabalho ali, e a gente, em pouco tempo, levou uns 5, 6 meses. Não foi mole, não, o Trece sabe disso. Muita discussão, muita briga, e cada 100 perícias, nós passamos a ter fragmentos de 60 a 70 delas. E aí a gente começou a ter uma produtividade bem significativa, né? E a Alessandra Ciffer, ela me ajudou muito nisso, porque ela é uma colega aqui, nossa, acho que ela está aí na live, eu não estou enxergando. Ela tá aqui, Alice. Hã? A Alessandra está aqui. Então, a Alessandra Ciffer, ela meio que fechou comigo, sabe? A gente começou a tratar do trabalho de forma positiva, e ela me ajudava muito com os plantonistas, né? E eu trabalhava todo dia no expediente, então eu assumia o expediente e o plantão também, mas ela, como já tinha um traquejo melhor com os plantonistas, ela me ajudou muito, e aí começou a confiar bastante em mim, no meu trabalho e tal. E aí, em 2019, em 2018 vieram as eleições, né? O atual governador entrou, mudou o chefe de polícia e eu fui indicado pelos colegas, inclusive por ela, né, a assumir a direção do Instituto Félix Pacheco. Inclusive, convidei o próprio Alexandre Trece, que está aí presente, ele sabe muito bem disso, e ele já falou comigo, ele agradece, e eu convidei para ele ser meu vice-diretor. Ele não aceitou, tudo bem, eu compreendi, e eu, então, chamei a nossa querida Margarete, que também deve estar aí. Margarete é uma pessoa, ela é muito, muito inteligente, uma patoloscopista assim, fora de série, e que aceitou essa tarefa de me ajudar aqui na direção, e aí eu fechei aqui com ela, montei aqui uma rede e a gente está aqui. Eu confundi, a Alessandra que está aqui é a Corém, é a Ciffer, eles falaram que eu confundi, é a Corém que está aqui, a Alessandra. Mas assim, nossa, eu fico impressionada mesmo parabéns pela sua trajetória aí, e o pessoal do Rio ganhou aí um diretor excelente, né? É show de bola ver isso no estado, é bem animador, né? Parabéns mesmo. E todos nós, na verdade, né, Tatiana, e a gente tem aqui colegas de outros estados, né, e todos nós, na verdade, nós somos de uma mesma família, a família Félix. Sim. Então, por que a família Félix? Porque o Félix Pacheco foi o pioneiro, né, ele que trouxe as impressões digitais para o Brasil em 1902. Não é isso? Em 1903, o gabinete antropométrico passou a ser gabinete de identificação estatística, né? E a partir daí é que as impressões digitais, e esse arquivo nosso, que eu falei no início da live, ele está aqui desde 1902, é um arquivo gigante. Infelizmente, eu não posso levar esse celular para lá, porque seria até interessante mostrar para vocês. Mas esse arquivo
está desde a época de Félix Pacheco, né? E aí, a gente perdeu aqui era o Distrito Federal, aqui que a gente fazia, né? Quer dizer, na época, né, em 1902, ninguém não tinha nascido ainda, mas ele faleceu em 1935, e em 1941, o então gabinete passou a se chamar Instituto de Identificação Félix Pacheco. Por quê? Porque foi ele que trouxe as impressões digitais para o Rio de Janeiro e para o Brasil, no caso. Então, nós todos, papiloscopistas, de uma certa maneira, a gente é de uma família chamada família Félix, né? Assim, eu chamo aqui todo mundo de família Félix. É a família Félix. Foi aí que tudo começou, né? Então, aqui, o Instituto Félix Pacheco, ele é um instituto... E depois de 1960, com a saída daqui do Distrito Federal para Brasília, né? Aí nasceu o Instituto Nacional de Identificação, né? Hoje dirigido pelo ilustre Dr. Basílio. Não é isso? Ô, César, deixa eu só te falar um negócio, né? Se cair a nossa live, o pessoal tá curtindo bastante. Você aceita dar continuidade? Aí eu abro outra. Tô aqui à disposição. A gente falar é comigo mesmo. Já sentiu, né? E assim, só que assim, ó. Mas tá ótimo, tá ótimo. Porque assim, quando cai, eu vou ter que só salvar, porque eu tenho que pôr o nome da live, aí demora um pouquinho, aí eu chamo você de novo. Tá tudo bom. Bem? Tá, eu nem comecei ainda a falar, hein? Isso aqui é só um intro. Mas tá ótimo, o pessoal tá adorando, hein? Falou que pode continuar. Mas eu queria só, porque é interessante aproveitar a oportunidade e demonstrar como é o organograma aqui da Polícia Civil, porque a gente tem aqui um Departamento Geral de Polícia Técnica, que é dirigido pela nossa delegada, doutora Nádia Saad Abraão, né? E esse departamento, ele tem 4 institutos, né? O Instituto de Identificação Félix Pacheco, ele tem o Instituto de Perícias de Genética Forense, pesquisas de genética forense, o Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto e o Instituto de Criminalística Carlos Éboli. Então, cada um desses institutos tem um diretor, né? Eu sou o diretor do Instituto Félix Pacheco, e a partir daí, estou o diretor, né? A partir daí, nós temos os postos regionais de polícia técnica e científica, que eu já falei, espalhados pelos estados, né? E cada um desses postos tem um diretor também. E muitas pessoas chegam assim, eu vou no IML de Niterói, eu vou no IML de São Gonçalo, eu vou no IML de Campos, que na verdade não é IML, né? E só existe um IML, só existe um instituto. Aonde ele está indo é no posto regional de polícia daquela circunscrição, né? Então, hoje, como eu disse a vocês, nós temos 19 postos funcionando. No IML, o Instituto Médico Legal, eu tenho 12 papiloscopistas trabalhando lá, e numa média de 7 a 8, em média, tá? Nos demais postos regionais. Então, dá um total de 440 papiloscopistas, né? 440 papiloscopistas no estado todo. Aqui no Instituto nós temos também um organograma, nós temos a direção, eu tenho 8 pessoas, 6 pessoas na direção e mais 2 no departamento departamento pessoal. Temos a seção administrativa, que eu tenho 18 pessoas, 18 papiloscopistas. Ai, beleza. Ô César, deixa eu só responder rapidinho uma pergunta que me fizeram aqui. Porque aqui em São Paulo a gente tem o cargo de auxiliar de PAP, né? E aí estavam perguntando qual é a diferença e tal. Na verdade, esse nome, né, auxiliar de PAP, é até errado, porque na verdade não auxilia o PAP, né? São funções, na verdade, diferentes. O papiloscopista tem as atribuições dele e o auxiliar de PAP dele. Então, o auxiliar de PAP, ele seria responsável, por exemplo, por coleta de impressões digitais em vivos, né?
fazer arquivamento, ele pode ir para o local de crime, mas ele não faz análise de fragmentos, ele tem que sempre ir junto com o papiloscopista no local de crime, né? Ele não faz assim, porque ele não faz análise de fragmentos, ele não faz o laudo, né? Ele não elabora o laudo. Então, ele tem funções um pouco diferentes aí do papiloscopista, né? E ele não pode, por exemplo, fazer laudos. Então, por isso que é importantíssimo, né? Por exemplo, quando vai no local, ter o papiloscopista presente, porque como a gente tem que analisar os fragmentos para ver qual tipo de revelador ou reagente químico, né, que nós vamos estar utilizando, além disso, fazer análise dos fragmentos para depois serem analisados para a elaboração do laudo, né? Então, por isso que o auxiliar de PAP pode compor as equipes de local, mas sempre com a presença do papiloscopista, né? Então, seria essa a diferença. Bom, vamos lá. Pode continuar, César. Pessoal, obrigado pelo retorno. É sempre importante vocês aqui comigo, porque, como eu disse a vocês, eu estou imaginando que tem um monte de gente aqui na minha frente. Né? Então, voltando aqui, o Instituto Félix Pacheco hoje conta com 220 servidores, 225, né? E aí, na direção, nós somos entre 6 e mais o Vitor e a Viviane, que trabalham no setor de departamento pessoal, que, sinceramente, é um departamento muito importante para nós. Né? Cuida da nossa vida aí, funcional, e Vitor e Viviane, sinceramente, são excelentes no que eles fazem. Né? Conhecem tudo disso. Nós temos o SPN com 20, o SPN é o Serviço de Dedicação Necropapiloscópica com 20 papiloscopistas. Nós temos a seção criminal, seção de assentamentos criminais, que a Alessandra Barroso, ela é a chefe. Nós temos 39 papiloscopistas. O laboratório, que é a Alessandra Ciffer, ela passou a chefiar o laboratório. Quando eu, então, fui para a direção, ela passou a chefiar o laboratório. Eu acabei dividindo o laboratório em 3 segmentos, porque o laboratório que eu chamo é a sopa de letrinha, né? É o Serviço de Perícia Papiloscópica Local de Crime, SPPLC. Antigamente era Serviço de Laboratório, e eu não achei que esse nome não era bacana, modifiquei esse nome. É bacana, mas não é. O laboratório... Tem um laboratório dentro desse serviço, entendeu? Mas o serviço mesmo é de perícia. Né? E aí, de perícia em locais de crime. Né? E o laboratório é o que é, é onde a gente traz o material para dentro do FP. Né? E cada PRPTC está sendo montado laboratórios. O Luciano, lá em Petrópolis, está montando... O Luciano está aí, não está? Eu não estou enxergando, mas eu acho que tá. Ele estava, não vi se ele entrou novamente, mas ele estava. Mas fica registrado aí que eu estou falando dele. O Luciano, ele é um papiloscopista muito bacana, muito inteligente, e ele conseguiu, através do esforço lá dos colegas que também trabalham por lá, né, montar um laboratório, né, no entanto, um pouco humilde, mas funcional. Aliás, tudo que a gente tem aqui é bem humilde. A gente, olha, não é brincadeira não, Tatiana. Esses meninos novos, né, do concurso de 2018, eles estão tão empolgados que eles conseguiram ir aqui é só abrindo um parênteses, né, até vou agradecer aí ao Instituto de Identificação da Polícia do Distrito Federal, porque receberam papiloscopistas nossos, foram duas visitas que nós fizemos àquele instituto, e através dessas visitas a gente trouxe experiências novas, a gente conseguiu captar ideias novas para o nosso trabalho, e resultou, associado às coisas que a gente já faz aqui há algum tempo, resultou na 3ª colocação do prêmio de boas práticas, né, que nós conseguimos aí através
desse auxílio e dessa comunicação entre os estados, né? E eu quero fazer isso com você também. Aí já até falei com você que eu vou a São Paulo, vou levar uma equipe aí para a gente fazer um mini curso, a gente levar experiências aqui do Rio de Janeiro para aí. Essa é uma proposta minha, né? E a gente compartilhar, e como eu disse a você, é a família Félix. A gente tem que fechar numa parte técnica e numa parte de relacionamento mesmo. É importante que a gente tenha um relacionamento entre os outros estados, que a gente se comunique, que a gente não tenha vaidade, uma vaidade que isso só leva a nada, não leva a lugar nenhum. Sim, com certeza. Vaidade não leva a lugar nenhum. O que leva é a gente ampliar nossos conhecimentos. Né? E a gente ganhou assim, os prêmios, importantíssimo isso, porque a gente vê que a gente consegue muito essa integração entre os colegas quando tem os congressos, jornadas, simpósios, né? Então, e isso é importantíssimo. Vamos participar mais disso. Participar mais disso. Eu vou em todos, né? Então, mas não é todo mundo às vezes que pode. E quem montou esse projeto aí foi a Stephanie, que também está aí presente, é uma menina excelente. Ela veio também nessa última turma e conseguiu montar esse projeto, apresentou esse projeto e nós, então, conseguimos o terceiro lugar. Em 2013, Tress, se eu estiver falando alguma coisa errada aí, você me corrige, porque em 2013 eu acho que nós ganhamos o terceiro lugar com o prêmio da FAC Online. Vê se foi isso aí, Tress, você me corrige. A FAC Online. Aí, deixa eu só concluir aqui, adicionar uma informação. Esse concurso, né, Boas Práticas, é um incentivo ao servidor público de trazer inovações para o serviço público. Né? E a gente conseguiu a FAC Online, que é o quê? A gente não ter mais a FAC, a Folha de Antecedentes Criminais, física. A gente conseguiu, através da internet, que o TJ nos demandassem as folhas de antecedentes criminais através do sistema da Montreal Informática. Né? Diga-se de passagem, eu queria até agradecer o pessoal da Montreal, que nos ajuda bastante aí nos nossos sistemas. Eles são muito parceiros nossos. O Kimura, não sei se ele está presente, o Kimura, o Vitorino e outros colegas, a Ana, o Brigel, eles têm nos ajudado bastante aí nos nossos sistemas, né? Porque, voltando aqui, em 97, o Detran, ele, para gerenciar todo o arquivo civil e todo esse imbróglio que é a identificação civil, ele contratou uma empresa, não sei, através de licitação, enfim. A empresa que venceu a concorrência foi a Montreal Informática. De lá para cá, eles trabalham no banco de dados. No entanto, o banco de dados é único, não existe dois bancos de dados, um civil e criminal, porque eles ficaram responsáveis, Detran, pelo arquivo civil, mas nós somos os reais responsáveis pelo arquivo criminal, mas existe apenas um banco de dados. Então, quando a empresa Montreal mexe no sistema, ele acaba interferindo de alguma maneira no nossa atividade. Então, qual é o acordo de cooperação? É que eles pudessem nos ajudar também, porque a gente precisava crescer. E eles implementaram vários sistemas aqui, o EIFES, essa FAC Online, o EIFES do SAID, o PID de óbito, o portal de segurança. Em 2014 veio o SPT Web, que através do PID de óbito a gente conseguiu descentralizar o IFP. Até 2014, Tatiana, todos os PRPTCs, todos os 19 postos de identificação, eles, inclusive o MNL, eles enviavam as guias de remoção, as individuais datiloscópicas dos cadáveres, né? As guias de remoção de cadáveres, para o IFP. E a partir daí, através do magnífico Pedro, que também está aqui presente, ele montou um sistema desde 1996, Pedro, se não for isso, você me ajuda aí. E que o sistema é um KDC. E por conta desse sistema, a gente conseguiu evoluir na papiloscopia. Enquanto estávamos
nos preocupando em fazer os positivos e analisar as impressões digitais, o Pedro, então, se preocupava com os sistemas, né? E hoje nós temos o sistema da Montreal que trabalha paralelamente ao sistema do Pedro, que é o CAD-C. Né? Então, Ele falou Pedro, 1998, ele pôs aqui, Pedro. ele falou que... O Pedro pôs 1998. 90, eu falei 96, foi mal, Pedro. Ô César, o microfone ficou agora o som ficou ruim, deixa eu ver. O meu? Tá ruim? Agora voltou ao normal. Voltou? Voltou. Então, se o pessoal tá me ouvindo bem aí, eu não sei porque eu não tô enxergando. Agora ficou... Vocês também estão escutando com problema ou sou só eu? Vocês estão me escutando bem? E aí, pessoal? O meu tá com problema aqui. Não sei se é só o meu. Fala aí, pessoal, se tá tudo bem? Fala, César, para ver se... Você tá me ouvindo? Coloca os óculos. Eu coloquei. Tá falhando o seu áudio, tá tipo metálico. O áudio tá meio metálico, sabe? Tá me ouvindo não, Lana? Tá falhando. O que eu faço agora? Agora não vai dar se eu mexer aqui. E agora? Melhorou? Bem pertinho. Não sei por quê, que tá meio... você não tá de fone, né? Não sei, mas acho que dá para entender. Dá para entender? Posso continuar? O áudio tá meio metálico, sabe? Eu não mexi em nada. Agora, quando você mexeu assim, voltou. O que será? Voltou? Não. Tá ruim? Tá ruim. E agora? Ele falou, levanta o celular, falaram aí. Mas... Melhorou? Não. Mas eu acho que dá para entender, César. Tá meio metálico, mas dá para... Ué, eu não sei. Voltou. Voltou aí. Tá intermitente? Tá intermitente. Ai, meu Deus do céu. Mas dá para entender, dá para entender. Bom, eu quero falar das boas práticas, porque já agradeci o pessoal. Tá ouvindo? Posso continuar? Falou que tá meio Darth Vader, mas... Darth Vader. Eu já agradeci o pessoal de Brasília. Eu quero dizer que em 2016, né? E agora eu vou falar aqui do papiloscopista do Instituto Félix Pacheco. Em 2016, né, nós tivemos uma produção, tá, de casos solucionados, né, de 2014, de 20... Fugiu aqui, ó. De 25,8% de casos solucionados e casos de positivos desaparecidos. No período Quantos, Jô? Oi? Quantos? Eu não consegui entender. Porque parece que quando você se aproxima, o áudio fica mais ruim. Não sei. E agora? Agora ficou bom. Melhorou? Melhorou. E agora? Ele tá indo e voltando, né? Eu acho que deve ser a conexão, não sei. Eu não sei. Tá aqui. Agora voltou. Voltou e ele volta e... E agora? Tá ruim. Não, mas dá para entender. Eu acho que dá para entender. O pessoal tá falando que dá para entender. Dá para entender? Dá. Voltando aqui às boas práticas, nós tivemos aí 25% a 26% de casos solucionados e casos de positivo. O que aconteceu? Em 2014, foi criada a delegacia de descoberta de paralelos. Antigamente, todas as delegacias nos demandavam, as 160, 170 delegacias espalhadas pelo Rio de Janeiro, nos demandavam casos de desaparecimentos. Tá? Então, o que aconteceu? A partir de 2014, os casos foram unificados nessa delegacia especializada, DDPA.
Então, de 2014 até 2016, 1.440 casos que eles nos enviaram. E nós tivemos índices de positivos em torno de solucionados em torno de 26%. E, coincidentemente, em 2016, a DPA ganhou o segundo lugar no prêmio de boas práticas. Ô César, você não tem fone de ouvido aí? Não. Isso é maneiro de verdade, mas na próxima eu venho todo equipado. Sabe que é a Tá. culpada Stephanie que me abandonou. Ela montou aqui, ela montou aqui o palco, ó. Aqui, ó. Isso aqui é o nosso congresso. Dá para ver? Dá pra ver. O primeiro simpósio de patoloscopia. Primeiro. Uhum. Eu sou do concurso de 88. O primeiro simpósio foi agora, 2020. Aqui estão os nossos apoiadores. Sério? Nossa. É. Primeiro, 2020. De 88 conseguimos fazer um aqui, né? O empenho de todos e a gente, graças a Deus, nós conseguimos fazer um simpósio bem bacana. Convidamos aquela menina aí uma colega sua, como é que é o nome dela? Aquela que esteve Melissa. presente. A Melissa. Isso. Também a outra pessoa também fez junto com ela, que eu não me lembro. Eu não lembro o nome dela, ela é de Santos. Tem uma. É de Santos. Agora melhorou. O que Melhorou? você fez? Eu não fiz nada. Fiz nada. Não se mexe, não se mexe. Tá, tô parado. Então, a gente prosseguiu aqui, né? E aí o UFP ganhou o terceiro lugar em 2013 com a faca online. Eu não sei se o Dressi falou alguma coisa dessa questão aí. E o UFP ganhou o terceiro lugar em 2020 com as práticas laboratoriais e também com essa ajuda aí do Instituto de Dedicação da Polícia Federal, da Polícia Civil do Distrito Federal. No caso, a gente atua aqui, a gente atuou em vários lugares, né? Desaparecendo, nós temos um arquivo de cadáveres aqui no Instituto Médico, aqui no Instituto Félix Pacheco, desde 1936. São as guias de cadáveres que nós temos aqui arquivadas. O arquivo é de 1902. Nós temos civis arquivados aqui desde 1902. No entanto, as guias de cadáveres só começaram a chegar em 1936. E somente em 1983. O Tres falou que foi em 2013 com FAQ online e PVI Web. E o PVI Web é o seguinte, antigamente, como eu comecei a live dizendo que a gente fazia individual datiloscópica, no papel recebia, então, das delegacias, né? Então, o colega trazia um malote as individuais datiloscópicas. O PVI, o pedido de verificação de identidade, antigamente tinha um pedido de anotação criminal, hoje não tem mais, mas o PVI é o sistema Montreal conseguiu fazer com que o preso não mais fosse submetido ao papel. A gente parou de arquivar em 2002, né, Pedro? Pedro sabe. Em 2002 nós paramos de arquivar o físico. E aí a gente começou a só eletrônico, fazer um arquivo eletrônico, né? Então o PVI é um sistema que o preso chega na delegacia, né, ele é preso, e é coletada as impressões digitais e elas vêm online para o FP. E aqui no FP a gente faz todo o tratamento e fazemos um laudo de verificação de identidade. Bom, enfim, aí voltando aqui obrigado, Dressi, aí voltando aqui o senhor Helênio, um patoloscopista também, acho que já faleceu, ele, um excelente colega também, ele montou um arquivo de polegares. Você lembra no início da live que eu falei
falei sobre o arco, a presa interna, a presa externa, versículo. Então, os polegares têm a letra A, I, E e V. Ele montou um arquivo de polegares em 1985. Esse arquivo, a gente começou a alimentar esse arquivo na medida que a pesquisa era negativa, ou sem condições. Então, a gente colocava uma DECA, né, os 10 dedos no sistema. A gente, ou então, quando não tinha sistema, nessa época não tinha sistema, a gente pesquisava, aplicava a fórmula datiloscópica e não encontrando a pessoa, a certidão de óbito seria, a gente faria um laudo necropapiloscópico com um homem, né? E a gente arquivaria essa DECA no correspondente ao desenho que tivesse no polegar direito. Então, se tivesse uma presa interna, a gente arquiva em I. Se tivesse um verticilo, em V. E aí, daqui a um ano, uma pessoa que buscasse seu ente desaparecido com aquele desenho do polegar direito, a gente perguntava desde quando havia sido desaparecido, então tinha esse arquivo de polegares. No caso, uma hipótese, se fosse um polegar V ou I, a gente ia pesquisar um a um e vários positivos. Eu mesmo positivei vários dessa maneira. Os colegas que lá trabalham até hoje usam esse arquivo. Nós estamos em 2020 e é um arquivo bem útil para nós que, até onde eu sei, não dá para se fazer isso eletronicamente, né? Uhum. E aí, como é que está o áudio? Agora que voltou, porque antes estava bem metálico, assim, estava difícil um pouco de entender, mas agora, mas deu para entender, deu para. Bom, eu queria mostrar, olha só, eu não sei o que eu posso mostrar aqui. Eu queria só mostrar, eu vou mostrar aqui alguns trabalhos que a gente faz. Sim. Só para a gente não ficar falando tudo e sem mostrar nada. Então, assim, eu quero só mostrar para vocês isso aqui, ó. Isso aqui é um cadáver. Tá? Vê se dá para ver. Dá para ver. Abaixa mais só um pouquinho. Isso, dá para ver. Dá para ver? Então, isso aqui é um cadáver. Nesse cadáver, a gente só conseguiu coletar esses dedos. Isso aqui é uma individual datiloscópica. Abaixa mais um pouquinho, César. E aí? Se você tem no canto do celular umas setinhas que você inverte, aí você pode inverter a câmera e você vê pela frontal. Eu fico com medo de mexer e paralisar tudo. E agora? Aqui? Tá. Isso. Entendi. Aí, ó. Então, tá bom, isso aqui foi uma identificação datiloscópica daquele cadáver. Eu vou voltar aqui para vocês verem, olha. Aqui o interesse não é dizer o nome da pessoa nem nada, é só a gente mostrar para vocês como que as pessoas são desfiguradas, né? Como a gente vê a pessoa, como é que ela fica, e a gente consegue identificar, trazer à sociedade o nome dessa pessoa, né? Então, isso é um trabalho muito importante, porque quem vai dizer quem é essa pessoa é o papiloscopista, mas tem também o pessoal do DNA e tem também o pessoal da arcada dentária, os odontologistas também fazem um excelente trabalho, o pessoal do DNA também faz, a Selma, o Rodrigo, enfim, o pessoal aí também trabalha nisso. Mas aqui, num primeiro momento, quem vai atuar na identificação é o papiloscopista. A gente conseguiu, nesse cadáver, extrair esses dedos, né? A gente conseguiu o indicador direito, o médio muito mal, o anelar direito, o mínimo direito e o polegar esquerdo, né? A gente conseguiu, então, dar a identidade dessa pessoa. E ele foi uma pessoa que desapareceu aqui no Rio de Janeiro e a gente conseguiu. Outro cadáver foi esse, olha só, um cadáver bem esqueletizado, né? A gente conseguiu fazer, quem fez esse trabalho foi o Rosenberg e o Roriz, grande Roriz, nosso parceiro aí que
de longas datas, e a gente conseguiu, ó, fez a excisão do polegar direito, né? Aqui conseguiu destacar a digital do polegar direito, era uma pessoa desaparecida, além do polegar direito, ele conseguiu outros dedos, ó. Uhum. Esse cadáver, se não me engano, estava em Campo Grande. Lá em Campo Grande eles não tinham laboratório, e aí foi extraído de lá a mão, né? E eles levaram para o laboratório do IML, aqui do Instituto Médico Legal. Né? A gente colocou no sistema, o sistema trouxe o candidato, né? A gente aqui colocou no SAID, né? O sistema trouxe o candidato, e veio o candidato que eu não vou mostrar aqui porque não interessa. Isso são casos desaparecidos. Aqui o outro tipo de... Olha o estado desse cadáver. Tá? Um cadáver bem putrefato, bem queimado, em estado de carbonizado. Né? Olha, então, como eu disse a vocês, não é qualquer pessoa que trabalha com isso, tem que ter uma certa... a gente tem que, assim, sempre agradecer a Deus, né? Acho que é importante a gente ter gratidão, agradecer sempre a Deus, para a gente não passar por isso, nem um familiar nosso, né? Com certeza. Porque quando a gente vê quando a gente vê um cadáver, né? Uma matéria, saber que essa pessoa tem uma família, saber que essa pessoa tem filhos, e olha como que ela se transforma. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, então a gente tem que agradecer muito a Deus por estarmos aqui hoje numa live, por estarmos com saúde, graças a Deus nós não vamos contrair nenhum tipo de doença, se Deus quiser, e se contrairmos a gente vai conseguir sair dessa, mas olha como que fica o estado de uma pessoa. E aí a gente consegue... E a angústia é grande, né, do familiar, né, que às vezes está procurando essa família, né, então E aí era um motorista de aplicativo, um morador de Campo Grande, que foi encontrado através das impressões digitais. A gente fez o cotejamento, conseguimos achar, graças a Deus, a pessoa. Isso aqui foi um outro caso. Um outro caso, as mãos vieram trocadas, a gente conseguiu inverter o polegar, viu que aqui era uma presilha externa, e aqui uma presilha interna, e aqui era externa, vimos que poderia ser ao contrário, modificamos e conseguimos positivar, fizemos o cotejamento, e aí, graças a Deus, encontramos aqui no sistema, né, a gente trouxe, o sistema trouxe o candidato, que embora o sistema traga os candidatos, a gente precisa do papiloscopista, que é um outro caso, outro tipo de cadáver também muito ruim, e esse rapaz aqui, a gente conseguiu positivar. Esse rapaz aqui saiu de Niterói, afogado, o mar levou ele para as Ilhas Cagarras. Olha isso. Olha a distância que ele percorreu, e depois ele foi transferido para Botafogo, e a gente conseguiu, então, no IML, fazer um trabalho magnífico e determinar a identidade desse cadáver, que, sinceramente, para a família, é uma coisa muito importante, né? E a gente conseguir determinar a identidade das pessoas. Com certeza. Enfim. Então, a gente teve um caso aqui de uma ossada que a gente identificou em Mogi das Cruzes, né? E assim, a gente recebe as falanges, né? Aí nós fizemos o tratamento. Ele era um desconhecido também, conseguimos identificar. E aí nem a família acreditou que a gente conseguiu identificar, porque no BO estava escrito que era uma ossada e tal. E aí o médico legista mostrou as fotos do corpo, porque aqui é um pouco diferente da rotina de vocês, né? Porque nós recebemos as falanges desses casos de cadáveres especiais para a gente fazer o tratamento no Instituto de Identificação, né? Então, às vezes, a gente não tem noção de como que está o corpo, né? Porque tem os profissionais que trabalham no IML e tem os profissionais que trabalham com essa parte de necro e tratamento dentro do Instituto de Identificação. E aí, quando o médico legista mostrou as fotos do corpo, realmente era uma ossada. E
E assim, quando o material chegou, eu também vi, estava bem ruim, né? Nem acreditava que ia conseguir recuperar, mas a gente conseguiu e ainda identificar por meio do sistema e pelo trabalho do papiloscopista, né? E foi bem Pois é, interessante também nesse caso. então, eu, assim, a gente tem alguma experiência e a gente trabalha bastante com desaparecidos, porque você vê, são, como eu disse a você no início da live aí, levando-se em consideração que a gente está numa média de 7 mil cadáveres por ano somente no IML, a gente está com um índice de produtividade de cerca de 86% a 88% de casos positivos. Repetindo, casos positivos é quando a gente determina que aquele cadáver é fulano de tal. Então, a gente determinou a identidade daquele cadáver. A gente identifica o cadáver, identificamos o cadáver é esse. Agora, quem é ele? Né? A gente faz esse trabalho. Então, 86% a 88% são os nossos casos de positivos. Então, esses outros 16%, não é isso? Esses outros, essa outra percentagem, são pessoas que, se não forem identificadas pelo DNA e se não forem identificadas pela arcada dentária, irão compor aquele arquivo de polegares. Sim. Desde que tenham polegares. Por que desde que tenham polegares? Porque o cadáver, por exemplo, o cadáver quando ele é queimado, né, carbonizado, ele assume uma posição de boxer, ele fecha as mãos. Eu acho que é engraçado, né? Parece que Deus fez isso para proteger as digitais. Né? Então, ele fica com as mãos fechadas. Em alguns casos, não são todos, o Boris, se estiver aí na live, ele vai poder falar melhor, a gente consegue, pela epiderme, pela derme, extrair as impressões digitais, botando uma solução de aloe vera, fazendo o guarabole, né? Quem pode falar essa palavra, Luciano? Técnica e outras técnicas de recuperação. Assim, hidratação, a gente faz hidratação na epiderme, na derme, para a gente poder destacar as cristas de fricção, né, que são a forma da gente conseguir coletar a impressão digital. Então, essa percentagem, elas vão ter uma funcionalidade, uma chance da gente saber se eles são desaparecidos ou não, se a gente determinar a identidade deles, se, por exemplo, no caso do exemplo que eu citei, se a gente conseguir realmente destacar as digitais, porque se a gente não conseguir, se a nossa técnica não conseguir alcançar as cristas de fricção, e a gente não conseguir imprimir essas impressões digitais, dificilmente será... a gente vai saber quem é aquele cadáver. Quem é a pessoa. Então, a gente trabalha constantemente nessa percentagem. Uhum. Existem diversas situações. E assim... Tem um projeto aqui de inserir essas de 20 anos para cá, tem um projeto aqui no Instituto de inserir todas essas individuais, todas essas fichas de cadáver no sistema, porque de lá para cá o Detran fez as fichas físicas, né, se transformaram, vamos dizer assim, em eletrônicas, uma vez que eles começaram a escanear essas folhas de registro civil para dentro do sistema. Então, existe mas aí nós não começamos a fazer isso. Então, nós, aqui, assim, a gente teve um grande ganho, né, quando foi implantado o sistema EIFES em 2014, porque em muitos casos a gente conseguia recuperar a impressão do cadáver, mas como era fragmento, né, às vezes não possibilitava a pesquisa nos arquivos manuais,
E aí, quando inseriram o sistema, que a gente conseguiu aumentar muito. Hoje, a maioria dos casos são identificados, né? Porque a nossa base é civil e criminal. E eles, o abastecimento do sistema é por várias formas, né? Pelas legitimações, pelo banco do Detran, pela identificação de quem vai tirar a carteira de identidade, né? Então, é abastecido por BO de desaparecimento de pessoas. E nós fizemos operações também de lançar cadáveres antigos que não foram identificados, né? Nós lançamos começamos, por exemplo, de 2014 para trás, aí 2014, 2013, 2012, 2011, né? A gente está agora em 2006. E isso está ajudando porque a gente está conseguindo identificar muitos casos que não foram identificados naquela época, e é muito interessante. O sistema, o SAID, o EIFES, né? Ele nos ajudou muito de lá para cá. A gente conseguiu a verdade foi essa, a gente conseguiu desenvolver o nosso trabalho, começou a aparecer para a Polícia Civil, porque é um trabalho relevante, não só de cadáver, mas assim, quando a gente descobre uma pessoa que está desaparecida, né? Isso para a gente é uma alegria enorme. Todos nós ficamos muito felizes com isso. Mas o IFP e os patrulhoscopistas, eles não se contentam só com isso. A gente quer mais. E a gente sempre quis mais e a gente quer sempre mais. Porque a gente gosta de trabalhar. É uma categoria que é trabalhadora. Ela é muito trabalhadora. E eu, assim, eu orgulho muito daqui dos colegas aqui do Rio de Janeiro, porque a gente aqui do FP, essa mensagem é para todos os golpistas do Brasil, e a gente só vai crescer trabalhando. A gente só vai crescer positivando, seja desaparecido, seja no local de crime, seja um criminal. A gente vai mostrar o nosso trabalho às autoridades e à população, que é o que mais importa, né? Porque, na verdade, eu considero o patrulhoscopista a ponta da faca. Imagina uma cena de crime em que você não tem uma câmera, você não tem nada, não tem testemunha, não tem nada, tem aquele registro de ocorrência ali, aí chega o patrulhoscopista, pega um fragmento de impressão digital, chega para o delegado e fala assim: doutor, está aqui, ó. Esse cara aqui estava lá na cena do crime, fazendo o que eu não sei. Aí é pro senhor, entendeu? Aí, doutor, olha só. Aí o delegado lá, porra, aí quando vai ver, pergunta à família: tu conhece? Tu conhece? Não, quando vai ver, o cara tem tantas anotações criminais. Porra, tá resolvido o caso. E a gente tem aqui um índice de positivação de cerca de 48%. Tatiana, em 2017, 2018, nós arrecadamos em locais de crime 4.250 fragmentos. Só o FP. Em 2019, 9.000 fragmentos. Desses 9.000, evidentemente, que desses 9.000, né, nem todos os 9.000 nós conseguimos inserir no sistema. Mas eu te garanto que desses 9.000, 3.800 nós conseguimos um índice de positivação que chega a 1.900 fragmentos. Maravilha. É muito importante isso. Muito importante mesmo. Muito importante porque são inquéritos relatados, são pessoas que são vítimas, que conseguem enxergar a polícia civil trabalhando. Faz um relato de um inquérito, ele pede uma prisão preventiva, uma prova técnica nossa, isso para a gente é motivo de orgulho. Entendeu? E isso aí tem que ser motivo de orgulho para qualquer patrulhoscopista que esteja feliz com a profissão. A gente tem que ser feliz com aquilo que nós somos. Com certeza. Nós somos o que somos. E quem está na profissão tem que brigar por ela, porque, Tatiana, nós temos 3 pilares importantes na nossa vida.
que é a família, o trabalho e o eu. Sem querer agora fazer nenhuma filosofia, nem dizer quem é, o que não é, mas o importante é que nós estejamos equilibrados com esses pilares. E o trabalho é que sustenta a família, o trabalho é que nos enaltece, que nos dignifica. Então, eu estou muito feliz, porque o Estado do Rio de Janeiro, uma contratação desses papiloscopistas que fizeram o concurso em 2014, o Estado do Rio de Janeiro ganhou força e folha para a gente poder trabalhar efetivamente com mais força ainda para auxiliar as autoridades policiais nas suas funções, que é a de desvendar do crime, né? E os desaparecidos. A gente teve uma produção de desaparecidos muito grande. A gente está aqui para servir a sociedade. E o papiloscopista a carreira de papiloscopista é uma carreira muito significativa e que muita gente não conhece, não sabe nem para que serve, mas nós temos que saber de onde viemos, para onde nós vamos. E a gente sabe para onde a gente vai. E eu tenho certeza que a gente vai. Com certeza, eu assim sou apaixonada também pela carreira e assim, olha só, a gente aqui com tanta paixão, a gente já está com quase 2 horas de live. Sério? Né? Sério. E os heróis da resistência são 44 pessoas. Tá vendo? E assim, vamos. Eu tô com medo de cair, né? Porque já está quase finalizando. E assim, só eu vou anunciar só a próxima live, porque assim, aproveitando um comentário que a Selma fez aqui, né? Que ela falou assim que há uma grande dificuldade na questão de identificação de crianças, né? Por causa da qualidade das impressões neonatais. Eu já tive vários casos que eu trabalhei aqui em São Paulo também, que a gente conseguiu recuperar a impressão do cadáver, impressão plantar de cadáver, impressão digital da criança, e aí, quando foi em busca do padrão, né, na ficha neonatal, estava naquela qualidade péssima, né? E aí a nossa próxima live vai ser para tratar justamente desse assunto. A gente vai falar sobre projeto neonatal, inovando na identificação civil, com a Gemima, lá do Distrito Federal, não sei se você conhece, mas ela é excelente nessa parte de neonatal. A gente tem a Nilma também em Pernambuco, né? Só que a Nilma, a Nilma não vai poder conversar com a gente, e aí eu acabei falando com a Gemima, né? E a Gemima ela está com um projeto lá e que vale a pena a gente conhecer. E vai ser na próxima quinta-feira, às 19 horas, né? E vai ser muito legal. Não perca, hein, César? Não, pessoal. Selma, botei o óculos. Ô César, eu queria agradecer. Eu acho que a gente vai ter que se despedir do pessoal, porque eu acho que vai cair daqui a pouco a live. Mas olha, eu gostaria de agradecer muito aí a sua participação. O pessoal adorou e eu adorei também. Foi bem motivadora, você contou muito a sua experiência, assim, e serve de inspiração para todo mundo, né? Um diretor do Instituto com toda essa paixão aí pela papiloscopia, isso que a gente precisa para valorizar a nossa carreira. Eu, assim, parabenizo aí por todo o trabalho, por toda a dedicação e assim, foi muito enriquecedor para todos, né, a sua experiência. Eu queria finalizar e aproveitar aí, reforçando o que a gente tinha conversado, da gente poder fechar um canal aí entre Rio de Janeiro e São Paulo. Acho São Paulo um estado magnífico, um estado grandioso do nosso país, e que a gente precisa fortalecer a papiloscopia de São Paulo de uma maneira ou de outra. Então, eu acho que a gente começa a pensar em cursos e começa a qualificação dos servidores, que eu acho que é um bom caminho. A gente
A gente tem que fazer isso com outros estados, assim como eu fiz lá no Distrito Federal, fiz um esforço, eles foram, os meninos se empolgaram, foram no Distrito Federal e a gente ganhou boas práticas aqui. Entendeu? Então, a gente faz esse intercâmbio, e outros estados também que estão nos ouvindo, e a gente tem que. É a família Félix. Família Félix tem que crescer pelo Brasil. E nada como a internet para mostrar isso para a gente. Essa oportunidade da live é muito interessante, eu nunca tinha participado, nem imaginei que eu pudesse falar tanto tempo sozinho assim, entendeu? Falou bastante tempo. Mas você não falou sozinho, você tinha muitas pessoas te ouvindo aí. E tá subindo um monte de coraçãozinho aí que o pessoal tá gostando. Eu tô aqui na sala sozinho, se eu fechar aqui o telefone, pô, sei lá, é uma situação que eu nunca passei por isso, né? Mas eu, assim, até gostei, tô vendo os coraçõezinhos. Muito obrigado, gente, pela paciência. E o Rio de Janeiro, o UFP, a gente está aqui de braços abertos para recebê-los. A gente está também com muita dificuldade e, assim... Aí, Pedro Gustavo César fala bastante. Valeu, Pedrão. Aí, eu tava até conversando com uma colega hoje. Eu estava conversando com uma colega hoje do Paraná, né? Porque a gente sempre conversa para trocar experiências e tal. E aí eu falei que eu conversei bastante com você outro dia e a gente falou de fazer uma parceria aí, vamos fortalecer os estados, né? Fazer Pernambuco também. Eu ia para a Bahia agora. Eu ia para a Bahia, mas com esse Covid... Eu também fiz inscrição, tudo para o Congresso, mas vai ter ainda. Vamos nos encontrar lá. Então, agradeço. Em Pernambuco também, eu sempre estou trocando informações com o Cadu. É importante essa integração, né? Pernambuco abriu as portas para a gente. Pernambuco é excelente. Pessoal, eu estou gravando várias lives com o pessoal de Pernambuco também. Grande STF. Mas não é com certeza. Vamos fazer um joinha aí para fazer um print para registrar a nossa live aí. Eu vou tirar o óculos, Selma, eu vou tirar o óculos. Tira o óculos. Eu queria só registrar aqui, ó, esse nosso bottom aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Laboratório de perícia. Fica invertido, mas deu para ver. Olha que lindo. Aqui o Instituto, aqui na Polícia Civil, cada delegacia tem e órgão tem uma base. Aqui tem a base, aqui é a base Centauro, entendeu? Então, quando a gente dá o comando aqui no rádio para sair, a gente é Centauro 5, Secopol, Centauro 5, sabe? Se comunica via rádio através da nossa base. Então, aqui é a base Centauro, IFP, Instituto Félix Pacheco, Instituto de Identificação Félix Pacheco, e aí você tira seu print aí, viu? Ficou legal, hein? Vamos tirar. Não pode aparecer minha careca. Acho que tirou. É que tem um colega meu que está tirando aí os prints. Acho que deu certo. Depois você me ensina onde eu posso passar. Tem alguns colegas que não têm Instagram e me pediram. Eu falei, não, eu vou te mandar depois o link lá do YouTube. Eu vou mandar para você, tá bom? Que vai ficar salvo tanto no Instagram e também lá no YouTube. Tá bem. E todas as lives anteriores que nós fizemos também tá lá, estão gravadas, né? Depois você me passa o link. Passo sim. Poder... Mas muito obrigada, hein? 2 horas de live, hein? Foi muito bom. Não, se deixar a gente amanhã. Com certeza, aprendemos muito. Aquele dia a gente ficou conversando, né? Até tarde e tal, trocando ideias. Muito legal, muito bom. Parabéns, viu? Parabéns por todo o seu trabalho aí. Continue apoiando aí a equipe aí dos papiloscopistas. Esses meninos, eles são muito empolgados e isso contagia a gente, sabe? Isso é uma coisa que eu não tenho como dizer. Ontem mesmo
rapidinho para encerrar, antes de encerrar, Pode falar. o Vila, né? Ele trouxe, eu até publiquei, não sei se dá para vocês verem aqui. Ó, isso aqui é Eu vi. Uhum. uma plataforma de superfícies, né? Então, eu estava explicando para eles, eu estava explicando para eles, para quem não conhece, aqui é o gabinete do Instituto Félix Pacheco, é aqui que eu trabalho, tá? Vamos fazer o seguinte, não sei se vai dar tempo, dá uma voltinha aqui com vocês, o pessoal no trabalho. Vamos lá. Essa aqui trabalha aqui a Luana, a Vanessa, aqui me assessorando. A sala da Margarete, da vice-diretora, está fechada, mas aqui é o Vitor, trabalha aqui no departamento pessoal, aqui é a sala da nossa querida Margarete, aí a gente vai andando para cá, ó. Estão vendo aqui, ó? Uhum. Ó, aqui, ali aqui é o auditório, tá tudo fechado, mandei fechar tudo. É o Covid, para o Covid não entrar. É o Covid. Aqui tem a sala que a gente... É a sala aqui de trabalho aqui da turma, aqui é o pessoal do expediente. Aqui é que a gente analisa os fragmentos. O colega ali de plantão, o Arthur, né? Aqui Olá, Arthur. Aí, ó, aqui é a base Centauro, base Centauro. Legal. A base Centauro, ali é a papiloscópica. E olha, se der tempo, vocês vão conhecer o arquivo aí que eu falei, né, no início da live. Isso aqui é a nossa sessão de reconhecimento facial, comparação facial, que isso aí depois a gente está numa ansiedade tremenda para a gente conquistar esse trabalho definitivamente aí para a gente, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o arquivo. Isso aqui é só o terceiro andar, tá, gente? São 3 andares. Aí, aqui é o arquivo, ó. Esse arquivo aqui que eu falei no início, manual. Começa com A, tudo 1. E aí, ó, as fórmulas datiloscópicas, esse é o arquivo desde 1902, né? Desse lado aqui, homem, desse lado aqui, mulher, lado esquerdo, tudo homem. O arquivo é eletrônico, evidentemente que... Deixa eu ver se eu consigo abrir isso. Tá funcionando. Normal. Aí, ó. Aqui, no final, são as guias de cadáver. Desse lado aqui, tá? Esse lado aqui é a parte feminina, tá? Do arquivo. Esse é o... Tá dando para ver aí? Tô tentando... Tô conseguindo. Aqui Tá. A gente tem o arquivo manual também, mas ele não é separado por sexo, ele é tudo junto. Não, a gente tem inclusive aqui, ó, a caixa aqui, ó, esse verdinho e o azulzinho. O azul é de 1950 em diante e o verde de 1950 para trás. Tá? Isso aqui é um maço de impressões digitais, gente. Aqui é uma fórmula, ó. É A1133, tudo 2. Dentro daquela progressão geométrica que eu falei, de progressão de fórmula datiloscópica. A gente está com 24 segundos, vai acabar. Bom, então tá. Gente, foi um prazer. Prazer foi nosso. Aí, colega. Prazer foi nosso, viu, César? Muito obrigada. Um grande beijo aí, boa noite. Até mais. Obrigadão.